Márcio. Só que daqui a pouco tem que montar o link. Começamos no horário. Eu não sei, cara. Eu queria trabalhar um pouco. Os vereadores mandam entrar aí. Daqui a pouco que tem que montar o link. Os vereadores que estão ali tem que mandar entrar, porque eu já vou começar. Eu só venho aqui pra ver. Invocando a proteção de Deus e conforme determina a lei orgânica do município de Guarapuava e o regimento interno da Câmara de Guarapuava, dou por aberta a sessão solene, aonde vai ter a instalação e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito do município de Guarapuava. Prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Guarapuava. Convido o vereador Germano Toledo Alves para fazer a leitura de um texto da nossa Bíblia Sagrada. Convido a todos para ficarmos em pé e continuarmos em pé para ouvirmos o hino nacional e o hino de Guarapuava. Boa noite a todos e a todas. Livro de Efésios, número 2, da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós erramos como eles. E víamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo com que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros. Nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus,
vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele neste mundo, no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Vereadoras, vereadores, que Deus abençoe todos nós nessa nova caminhada e nessa nova obra de Deus que nos fez o presente deste ano novo de 2017. Uma bênção a todos vocês.
Convido o vereador Valdomiro Batista para que venha me assessorar neste momento, como secretário ad hoc, e já solicito que o secretário indique as autoridades presentes nessa sessão. Autoridades presentes na presente sessão: Celso Góes, secretário executivo; João Bosco Pires, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Guarapuava; Márcio Brunsfield, secretário da 5ª Regional; Fábio Decker, procurador do município; Nélio Gomes da Costa, secretário de Planejamento; Major Sanches, do Corpo de Bombeiros. São estas as autoridades, senhor presidente. Em seguida, eu estarei prestando o meu compromisso, o meu juramento. Em seguida, após feito o juramento desta presidência, o primeiro secretário irá fazer a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores, aonde, em pé, irão se pronunciar: assim eu prometo. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar leis, desempenhar o mandato o qual me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Nós iremos nominar os nobres vereadores eleitos por ordem alfabética, e assim que for falado o nome, o vereador posiciona-se em pé, estendendo a mão, dizendo: assim eu prometo, que é cumprir a Constituição. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Assim eu prometo. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Celso Lara da Costa, do PPS. Assim eu prometo. Danilo Dominico, do PSD. Assim eu prometo. Elcio José Melhem, do PP. Assim eu prometo. Germano Toledo Alves, do PR. Assim eu prometo. Gilson Moreira da Silva, do PSD. João Carlos Gonçalves, do PROS. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Assim eu prometo. Luiz Juraski, do PRB. Assim eu prometo. Márcio Luiz Carneiro do Nascimento, do PPS.
Maria José Mandu Ribeiro Ribas, do PSDB. Assim eu prometo. Nelson Carlos Riklitsky, do PSB. Assim eu prometo. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Assim eu prometo. Rodrigo Sereno Crema, do PSB. Assim eu prometo. Samuel da Silva Pinto, do PPS. Sérgio André Niemes, do PT. Terezinha dos Santos da IPRAE, do PT. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Valdemar dos Santos, do DEM. Assim eu prometo. Valdomiro Batista, do PRB. Assim eu prometo. Convido o vereador Elcio José Melém para já fazer o discurso em nome dos vereadores empossados. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, autoridades já nominadas, meus senhores, minhas senhoras, quero inicialmente agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso por estar nos concedendo a comemoração de um novo ano. E queremos também estender a toda a população de Guarapuava, endereçando os melhores votos de um ano novo, cheio de muita paz, de muita saúde, de muita felicidade e de muita harmonia com as bênçãos do Pai Celestial. Hoje, senhores e senhoras vereadores, damos início às nossas verdadeiras funções de legisladores no município de Guarapuava. É a última etapa, aquela que começou lá nas convenções municipais e que passou pela proclamação dos eleitos, pela diplomação
E hoje, a posse tão esperada de cada vereador, de cada vereadora, eleitos pela vontade soberana da população de Guarapuava. Esta mesma população que anseia que esta nova legislatura venha resgatar a confiança e a credibilidade perdida por este poder ao longo dos tempos. A população espera de cada um de nós que façamos aqui, nesta Casa de Leis, apenas aquilo que for de interesse da nossa gente, esquecendo e deixando de lado qualquer interesse pessoal, qualquer interesse particular, para que não tenhamos, mais uma vez, esta casa denegrida perante a população, não só de Guarapuava, como do estado do Paraná, como um todo. Esperamos da maioria dos senhores vereadores que hoje aqui tomam posse pela primeira vez, que toda aquela esperança que foi depositada nos senhores e nas senhoras seja correspondido. Por isso, nós queremos e esperamos que esta casa de tantas glórias e tradições, mais uma vez, represente verdadeiramente o seu papel, legislando e fiscalizando em nome da população, deixando de lado as questúnculas políticas partidárias para defendermos o interesse maior, que é o interesse de Guarapuava. Esta mesma Guarapuava que necessita e que precisa do apoio de toda a nossa gente e principalmente desta Casa de Leis. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós queremos desejar a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras, que esses próximos 4 anos não serão fáceis, tenho certeza. A situação política hoje do Brasil não é mais como era antigamente. Hoje, o político, ele é olhado não como uma pessoa do bem, ele é olhado como uma pessoa do mal, ele é olhado como sinônimo da corrupção, da roubalheira, e nós temos que modificar, e nós temos que tirar esta imagem que pesa sobre a classe política no Brasil, e em Guarapuava não é diferente. Não há mais espaço no Brasil e nem em Guarapuava para o jeitinho. Não há mais espaço para a lucubração ilícita. Não há mais espaço para qualquer ato que venha desmerecer ou que venha impor qualquer ato de corrupção. Nós temos ao nosso redor, não só a população nos fiscalizando, mas temos também um Ministério Público enérgico, acompanhando para e passo cada ação política desenvolvida no nosso município e nesta Casa de Leis.
Por isso, nós queremos desejar a cada um dos senhores felicidades. E não posso também deixar de desejar felicidade e sucesso ao prefeito César Carolo Silvestre Filho, que daqui a pouco será empossado, para que ele consiga fazer com que Guarapuava se transforme, para que nós não fiquemos apenas com aquela imagem de que nós somos polo regional, mas não estamos ligando coisa alguma em lugar nenhum. Nós temos que fazer com que Guarapuava seja efetivamente reconhecida e respeitada por todos, principalmente pelo governo do Estado, pelo governo federal. Porque eu vou deixar dito aqui, me causa, sinceramente, um sentimento, porque não foi uma, nem duas, e nem 10 vezes que esta casa, nas suas sessões solenes, convidou deputados que nos representam na Assembleia e que nunca compareceram, e hoje é a mesma coisa. Não vem prestigiar os vereadores e o prefeito que os ajudou a elegerem. Por isso, senhor presidente, fica aqui o meu registro. Muito obrigado, Deus que abençoe a cada um dos senhores e um feliz ano novo. Eu convido o vereador Danilo Dominico, convido o vereador Danilo Dominico para que faça a leitura da placa e entrega ao homenageado vereador Elcio José Melém pelo 9º mandato consecutivo. Faça a leitura e a entrega. Câmara Municipal de Guarapuava. A Câmara Municipal de Guarapuava agradece ao vereador Dr. Elcio José Melém pela contribuição ao longo dos 9 mandatos consecutivos. Nossas homenagens pelo relevante trabalho e dedicação à casa. João Carlos Gonçalves, presidente. Guarapuava, 1º de janeiro de 2017. Em ato contínuo, eu convido o vereador Pedro Moraes para fazer a leitura e entregar a placa à vereadora Maria José Ribeiro Ribas, pelo seu 5º mandato consecutivo, representando a mulher guarapuavana. Câmara Municipal de Guarapuava. A Câmara Municipal de Guarapuava agradece à vereadora Maria José Mandu Ribeiro Ribas pela contribuição ao longo de 5 mandatos consecutivos. Nossas homenagens pelo relevante trabalho representando a mulher guarapuavana. João Carlos Gonçalves, presidente Guarapuava, 1º de janeiro de 2017. Desta forma, eu encerro a presente sessão solene de posse de vereadores e dou aberta a sessão da eleição da mesa da presidência e a mesa executiva.
Conforme determina a lei orgânica do município, eu pergunto quais os vereadores ou vereadoras que pretendem candidatar-se à presidência desta casa. Peço a palavra. Com a palavra é o vereador Luiz Augusto Klozoski. Requeiro minha inscrição, senhor presidente. Primeira inscrição do vereador Augusto Klozoski. Peço a palavra, senhor presidente, e requeiro a minha inscrição. Concedo inscrição ao professor Serjão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o eminente vereador Elcio José Melém. Senhor presidente, nós, juntamente com os vereadores Vardinho, Juraski, o Dognei, o Pedro, o Germano, o Dedo, o doutor Rodrigo, a Maria José, o Danilo, o Negrão, o Jabur, nós indicamos o vereador João Carlos Gonçalves como presidente. Legal. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para exercer o seu direito de voto, nominando, levantando e dando o nome do candidato que irão votar. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Em quem vota, vereador? João Carlos Gonçalves. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Meu voto é nulo. Danilo Dominico, do PSD. João Carlos Gonçalves. Elcio José Melém. João Dom Napoleão. Germano Toledo Alves, do PR. Com muito orgulho, João do Napoleão. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Guto Klozoski. João Carlos Gonçalves, do PROS. Voto no vereador João Carlos Gonçalves. Luiz Augusto Klozovics, do PHS. Luiz Augusto Klozoski. Luiz Juraski, do PRB. João Carlos Gonçalves. Maria José Mandu Ribeiro Ribas, do PSDB. João Carlos Gonçalves. Nelson Carlos Riklitsky, do PSB. João Carlos Gonçalves. Pedro Luiz Moraes, do PRB. João Carlos Gonçalves. Rodrigo Sereno Crema, do PSB. João Carlos Gonçalves. Samuel da Silva Pinto, do PPS. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificando o voto, o vereador Samuel. Quero aqui dar uma boa tarde especial a todos os senhores e senhoras vereadores
e vereadoras dessa Câmara Municipal. Dr. Elcio Melém fez as belas palavras, maravilhosas palavras aqui, dizendo que a população espera mudança. A população espera a renovação. Espera a renovação. E que nós devemos atender os anseios da população. E eu, hoje, aqui, atendendo os anseios da população, dos 1.719 votos que eu tive dentro de Guarapuava, que não foi fácil estar aqui nesse dia de hoje. Eu quero dizer a todos vocês, que voto em branco. Por quê? Tivemos a possibilidade de 12 votos, 12 vereadores novos. Agradeço Pela o vereador, ordem. já votou, já finalizou, já agradeço ao vereador. Agradeço ao vereador. Pela ordem. Pela ordem, concedo a palavra. Continua a votação. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de agradecer a família do Samuca, os amigos. Eu só espero realmente que nós deixe terminar o nosso trabalho aqui nesta casa. Pela ordem, vereador Elcio José Melém. A gente, com razão, nós no início devemos não perdoar, mas dar passagem a certas ponderações do vereador que nos antecedeu. Porque olha, eu não tenho medo de vaia, porque não existe no nosso regimento interno votação nula e votação em branco. O é sim, o é não. O vereador não sabe. O vereador não sabe. Ele não sabe o que está fazendo aqui. Vereador. Continua a votação. Sérgio André Niemes do PT. E um e o outro. Não existe voto branco. Sérgio Niemes. Nem voto nulo, porque ela não é com cédula. Primeiro o vereador tem que conhecer o regimento interno. Sérgio Niemes do PT. Tem que reconhecer o regimento interno. Vereador, Não reconhece o regimento interno, vai aprender. Sérgio Niemes do PT. Interno. Pela ordem, senhor presidente. Em quem vota, vereador? Qual o seu voto, vereador? Senhor presidente, declarando meu voto no professor Serjão, como candidato, das casas, peço requerimento de justificativa breve de voto. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que ocupam as galerias dessa casa, a Casa do Povo aqui em Guarapuava. É breve a minha manifestação para dizer que o nosso partido reuniu-se na sexta-feira à noite e tomou essa decisão, ainda no sábado pela manhã, de lançar o meu nome como candidato a presidente dessa casa para marcar a posição de independência de nossos trabalhos nessa casa. Sendo assim, senhor presidente, voto no professor Serjão como presidente dessa casa. Muito obrigado. Terezinha dos Santos da IPRAE do PT. Concedo a palavra à professora Terezinha. Em quem vota? Com muito orgulho e com muita honra, ao companheiro professor Serjão.
Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. João Carlos Gonçalves. Obrigado. Valdemar dos Santos, do DEM. João Napoleão. Valdomiro Batista João do Napoleão. Obrigado. Solicito passar às senhoras e senhores vereadores o resultado Votos. Deixa eu ver o... 2. Professor Sérgio. Hã? É 13, né? 13, João. Guto. Sérgio, 2, né? Nulo. Votos nulos, 2. Professor Sérgio, 2. Guto Klosowski, 2. João do Napoleão, 13 votos. Está reeleito. Vereador João Carlos Gonçalves, 13 votos. Guto Klosowski, 2 votos. Professor Serjão, 2 votos. Nulo, 2 votos. Neste momento, declaro empossado o presidente desta Casa de Leis para os biênios 2017 e 2018, o vereador João Carlos Gonçalves. Em seguida faremos a eleição dos demais cargos da mesa executiva da Câmara, conforme determina a nossa lei orgânica e regimento interno da Casa. Pela ordem. Pela ordem, vereador Elcio Jamelei. Senhor presidente, em consenso com o nosso grupo, nós indicamos para compor a mesa executiva o primeiro vice-presidente, Danilo Dominico. O segundo vice-presidente, o Pedro Moraes. O primeiro secretário, Valdomiro Batista, o Jabur do Motocross. O segundo secretário, o professor Serjão. E o terceiro secretário, o Aldonei. Eu, desde já, senhor presidente, não havendo outra chapa, nós requeremos a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, que seja feita por aclamação. Conforme o assessoramento da presidência, nós temos que fazer em votação, conforme fizemos para presidente. O vereador levanta e diz se concorda, vota sim a chapa ou vota não. Para que os vereadores que apoiam esta formação votem sim.
Os vereadores que não aprovam, votam não. Aldonei Luiz Bonfim, do PDT. Sim. Anderson Marcelo de Lima, do DEM. Não. Celso Lara da Costa. Esse não. Danilo Dominico, do PSD. Sim. Elcio José Melhem, do PP. Sim. Germano Toledo Alves, do PR. Sim. Gilson Moreira da Silva, do PSD. Não. João Carlos Gonçalves, do PROS. Sim. Luiz Augusto Klosowski, do PHS. Sim. Luiz Juraski, do PRB. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas, do PSDB. Sim. Nelson Carlos Riklitsky, do PSB. Sim. Pedro Luiz Moraes, do PRB. Sim. Rodrigo Sereno Crema, do PSB. Sim. Samuel da Silva Pinto, do PPS. Não. Sérgio André Niemes, do PT. Pela proporcionalidade do partido em ocupar um espaço na mesa, sim, senhor presidente. Terezinha dos Santos da IPRAI, do PT. Porque regimentalmente nós ocuparíamos um cargo na mesa, voto sim. Valdemar Calixto dos Santos, do PDT. Sim. Valdemar dos Santos, do DEM. Sim. Valdomiro Batista, do PRB, sim. Está aprovado a chapa com os votos contrários do vereador Samuel, do vereador Anderson Marcelo e do vereador Gilson Moreira da Silva. Solicito que o vereador Danilo tome seu assento na primeira vice-presidência, vereador Pedro Moraes na segunda vice-presidência, vereador Valdomiro já está no seu assento. Vereador professor Serjão, segundo secretário. E o vereador Dogney na terceira secretaria.
Convido eu encerro desta forma a presente sessão solene de posse de vereadores e dou aberta a sessão solene de posse do prefeito e vice-prefeito. Convido o vereador... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Como vereadora mulher e vereadora nova eleita, eu peço a palavra por 2 minutos, é possível? Não regimental, mas atendendo... Democraticamente. Democraticamente, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, professora Terezinha. Obrigada. Eu sou meio pequenininha aqui, tem que abaixar bastante o microfone. Mas quero dizer, então, boa tarde a todas e todos. Sei que eu sou a professora Terezinha e agora a vereadora professora Terezinha, que será meu nome legislativo, professora Terezinha. Quero dizer que eu cheguei aqui, não por uma vaidade pessoal, não vejo que este momento é um momento de disputa pura e simples, ainda em relação à presidência da Câmara. É um dia histórico, porque nos traz a responsabilidade de exercer e representar este cargo, que não representa a minha vaidade pessoal, como já disse, como aqui já foi falado, que não é um cargo voltado para os interesses individuais e nem de grupos, mas representa o sonho daqueles e daquelas que, apesar do momento crítico da crise política que vivemos, da falta de credibilidade nos políticos, ainda acreditam que tem pessoas que podem fazer política com seriedade. Então, é por isso que eu hoje assumo e coloco à disposição de não medir esforços para não decepcionar nenhum dos meus eleitores e eleitoras, de não decepcionar principalmente as mulheres que acreditaram em mim. Vejo aqui a nossa Câmara hoje, 21 cadeiras, 2 mulheres para 19 homens. É sinal de que ainda temos que educar diferente os nossos meninos e nossas meninas, para que tenhamos o direito não só de ser mulher e de executar coisas que ajudam e que floreiam a vida dos homens, mas de disputar e de exercer cargos de igual para igual. Então, é nesse sentido que eu assumo um compromisso com a população de Guarapuava. População esta que precisa muito de que os vereadores não fiquem só na sessão da Câmara, mas que vão para os bairros, que escutem a população, que a população não precise vir aqui erguer a mão e não ter a voz para falar, mas que a gente faça reuniões nos bairros, que a gente vá lá, que a gente chame a população aqui em audiências públicas e faça, de fato, valer a boa política, gente. Os novos vereadores que aqui estão. O desafio nosso é maior, colegas, muito maior, porque nós temos o compromisso da mudança. A eleição da presidência aqui não mostrou muito essa questão da mudança, mas ainda assim, como se leu aqui na Bíblia, e como disse o Papa Francisco ontem, já que esta é uma Câmara que deveria ser um espaço, aliás, deveria não, é laico, mas sempre apresenta a questão da religiosidade cristã apenas. Temos que respeitar todas as religiões. E se qualquer outra religião vier aqui, tem o direito de usar este espaço também. O Papa disse ontem, e coincidiu com o texto que você leu, Germano, que diz que todas as pessoas erram, e nós somos suscetíveis ao erro, mas nós não podemos tornar o erro a regra. Nós precisamos corrigir os erros e ter a decência de acertar, e não voltar mais a errar. É esse o desafio que nós temos, principalmente nós, os novos vereadores e vereadora que assumem neste dia. Então, nesse sentido, eu quero dizer também que assumo na Câmara o compromisso da defesa da educação pública, porque sou professora, porque lutei a vida inteira e foi a militância sindical em defesa da educação pública de qualidade que também me trouxe até aqui. Vou lutar sempre ao lado dos servidores públicos deste município, sabendo que servidor público tem que ser valorizado, mas também estarei sempre cobrando o bom atendimento à população que tem direito de ser bem atendida em qualquer lugar público que vá buscar atendimento.
Vou estar junto com o servidor público para defender o seu direito de ser valorizado, mas também para cobrar a eficiência no atendimento à população e cobrar também isto do Legislativo. É para isso que fomos eleitos e é esse o nosso compromisso. Quero dizer também que nós, novos e antigos, como disse o vereador Elcio Melém aqui, nós não faremos mais política, não é nem antigamente, vereador, é como fizemos há poucos dias atrás, porque nós temos as dificuldades da conjuntura nacional, a população como um todo não vai demorar para sofrer, como alguns já estão percebendo, o desmonte que está sendo feito neste país, em relação à política social e os direitos dos trabalhadores, e isto vai exigir mais de nós. Então, eu quero encerrar minha fala dizendo que, sim, gente, nós podemos corrigir os erros que foram cometidos por esta Câmara. Basta nós termos firmeza de caráter, disposição de trabalho e a decência de saber que nós estamos aqui representando a população e não a nós mesmos. Quero desejar um bom mandato a cada uma das vereadoras aqui, um bom mandato, sim, ao senhor prefeito, ao vice-prefeito, aos seus secretariados, porque nós queremos que Guarapuava vá adiante, que Guarapuava tenha um horizonte de progresso e de crescimento, mas principalmente para os mais necessitados. E para isso, minha gente, nós vamos ter que trabalhar duro, dia e noite, e não só vir votar sim ou não na sessão. É esse o nosso compromisso, é esse o nosso apelo. Muito obrigada e um feliz ano novo a todos, com muita luta e resistência. Convido o vereador, primeiro vice-presidente, que assuma para que eu possa me pronunciar também em breve, não mais do que 3 minutos. Concedo a palavra ao ilustre vereador João Carlos Gonçalves. Senhor presidente, vereador Danilo Dominico, segundo vice-presidente, vereador Pedro Moraes, primeiro secretário, vereador Valdomiro Batista, segundo secretário, vereador professor Sérgio Niemes, professor Sérgio, e o terceiro secretário, vereador Dognei. Quero aqui fazer um agradecimento rápido a todos aqueles que votaram realmente em mim, a minha gratidão e o meu respeito, e aqueles que não votaram, o meu respeito também. Isso venceu a democracia. Um viva a democracia. Quero fazer uma leitura rapidamente às senhoras e senhores vereadores. Durante a nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade, incomodamos. Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e de outro é apenas um detalhe. E assim, vamos causando transtorno. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção. Tijolo a tijolo, o templo da nossa história vai ganhando forma. O outro também está em construção e também causa transtornos. E às vezes, um tijolo cai e machuca.
outras vezes é o cal ou o cimento que suja o nosso rosto. E quando não é um, é outro. É o tempo todo nós temos que estar limpando e cuidando das feridas. Assim como os outros que convivem conosco, também têm que o fazer. Os erros dos outros, os meus erros, os erros dos outros, esta é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. A partir desta conclusão, chegamos a uma necessidade humana e cristã: o perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras. É compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários, que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros e que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nós preocupamos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, com o horizonte que deixará de ser contemplado, será um desperdício. O convite que faço é que você experimente a beleza do perdão. É um banho na alma, deixa leve. Se eu errei, se eu magoei, se eu julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Estou em construção. Essas foram algumas palavras do Papa Francisco que eu achei oportuno para a tarde de hoje. Desta forma, quero aqui me dirigir às senhoras e os senhores vereadores e dizer realmente que estou feliz e agradecido a Deus pela oportunidade realmente de estar aqui, ao dom da vida, agradecer aos vereadores que vieram junto construir a Câmara melhor. A professora Terezinha tem razão, nós temos que melhorar. E para nós que criticarmos o vizinho com a calçada suja, nós não podemos deixar a nossa na frente da casa criando mato. Estou com a senhora. Quero agradecer a minha família, que passaram esses dias, momentos tão difíceis. Não foi fácil. A forma realmente que colocam e que usam sem medir consequências nenhuma. Aonde vai pegar, aonde vai magoar, quem é que vai machucar e aonde vai respingar realmente tudo. Mas de uma forma totalmente deselegante, e assim eu quero, das famílias dos vereadores que estavam comigo, eu quero aqui até pedir desculpa a vocês, não era essa a intenção, e assumir aqui o compromisso de que não irei decepcioná-los. Irei continuar firme no meu propósito de fazer realmente um trabalho na altura do Legislativo guarapuavano. Uma Casa de Leis a mais antiga do país, 164 anos. Nós temos realmente que fazer diferente. E nós iremos fazer diferente, vereador Juraski, vereador Vardinho, vereador Dedo, vereador Germano, vereador Guto, enfim, todos os vereadores, nós iremos fazer realmente diferente. Podem ter a certeza que eu quero iniciar o ano 2017 sendo realmente um pouco melhor em tudo. Melhor pai, melhor esposo, melhor amigo, melhor filho.
melhor cidadão, melhor amigo mesmo, amigo, com os erros em construção que ainda estou, mas quero ser amigo. No mais, só quero agradecer a todos vocês, aos que vieram a dar um brilho na sessão na tarde de hoje, o nosso muito obrigado. Os desejo realmente que o ano 2017 seja um ano abençoado por Deus, que possamos nos reunir, que possamos estar unidos em prol do desenvolvimento da nossa cidade, falando uma língua somente, não discutir nessa Casa de Leis interesses pessoais, mas sim de um todo, do bem comum. E é esta forma o propósito e o convite que faço às senhoras e aos senhores vereadores. O momento é de construirmos pontes, o momento é realmente de fazermos, por que não, um aquecimento do perdão. Porque quem ama, perdoa. E quem não perdoa é porque não sabe amar. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do ilustre vereador João Carlos Gonçalves. Convido o vereador Danilo Dominico, vereador Pedro Moraes, vereador Dognei e vereador Vardinho para conduzir ao plenário desta casa, prefeito reeleito César Augusto Carolo Silvestre Filho, com o seu vice Itacir Vezaro, que estão acompanhados de suas famílias. Neste momento estamos recebendo Cristina Silvestre, mãe, nossa deputada e mãe do nosso prefeito, César Augusto Carolo Silvestre. Muito obrigado à família, à presença.
obrigado ao prefeito, primeira-dama Renata, a filha Maria Augusta. Convido o senhor prefeito para assinar o termo de posse e prestar o compromisso legal. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Assim eu prometo, senhor presidente. Em seguida, já convido o vice Itacir Vezara para fazer também, assinar o seu termo de posse. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar de todo o povo. Estão empossados. Prefeito César Augusto Carolo Silvestre Filho, nosso vice Itacir Vezara. Prefeito, conceda a palavra, porque nós já estamos com saudade do discurso de Vossa Excelência nessa casa. Muito boa noite a todos. Boa noite a cada um dos senhores e senhoras presentes. Faço inicialmente uma saudação ao senhor presidente, recém-eleito, João Carlos Gonçalves, a quem parabenizo pela eleição. Em seu nome, saúdo cada um dos senhores vereadores aqui presentes. Quero fazer uma saudação especial à minha família, à minha esposa Renata, à minha filhinha Maria Augusta, saudar meu pai, a minha mãe, a nossa deputada Cristina Silvestre, a minha irmã, a Teca, meus sobrinhos, o Augusto, a Bia,
o meu cunhado Gerson, a avó da Renata, Dona Isolina. Confesso que eu tenho que procurar me conter aqui. Quero saudar a todos os presentes nesse dia importante, um ato solene e, ao mesmo tempo, um ato festivo, porque inicia mais um marco no nosso município e mais uma gestão do nosso trabalho. Senhor presidente, eu até para poder fazer uma fala que esteja à altura do momento e para poder ser registrada e arquivada nos anais da casa, eu fiz a opção por um discurso lido e peço licença para iniciá-lo. Senhoras e senhores, estamos protagonizando hoje mais um daqueles momentos que marcam de forma indelével a longa e altiva história da nossa querida Guarapuava. Para mim, é um momento ainda mais extraordinário de júbilo e alegria, porque inscreve nessa história a realização de um desafio, cujo reconhecimento se cristaliza nesta oportunidade, em que temos a honra de poder renovar solenemente o compromisso da vocação que nos fez adotar a vida pública como ideal da nossa existência. 4 anos atrás, neste mesmo local e nesta mesma data, tive o privilégio de assumir pela primeira vez o mandato de prefeito de Guarapuava, ao lado da minha querida amiga e vice-prefeita Eva Charan, e dos vereadores que então assumiam os seus mandatos. Vivi, naquele dia, um misto de alegria e ansiedade sem igual. Tinha clareza dos grandiosos desafios que nos esperavam. Havia me preparado para levar adiante o projeto de modernização e desenvolvimento que há muito sonhara para a nossa cidade, em que nasci e sabia da imensa expectativa que havia despertado no povo guarapuavano. Mas sabia, acima de tudo, o quanto dessa tarefa histórica eu cobraria de mim mesmo. Disse naquele dia e repito hoje: sou filho de uma Guarapuava tradicional, essencialmente conservadora, de história riquíssima, cuja identidade espelha o melhor do Brasil, profundo e verdadeiro. Mas a missão que se nos impunha naquele momento era sintonizar Guarapuava. E aqui abro aspas para repetir o que foi dito há 4 anos. Sintonizar Guarapuava ao verdadeiro espírito contemporâneo, levando-a a assumir-se como protagonista e líder de um movimento essencialmente transformador, moderno, pujante e conectado às melhores referências do mundo, capaz de enxergar o presente com os olhos do futuro e de construir o futuro com a ousadia visionária dos empreendedores que miram utopias enquanto erguem realidades. Fecho aspas. Desde então, essa é a diretriz maior e mais abrangente que tem pautado cada iniciativa e cada ação desenvolvida ao longo destes 4 anos. Um tempo de muito trabalho, de muita dedicação, de um aprendizado permanente, intenso e revigorante, e de extraordinário amadurecimento de todos nós, que estamos vivendo juntos o apaixonante desafio de conduzir os destinos de Guarapuava. Cumprimos, desse modo, a primeira e mais difícil etapa do processo de mudança a que nos propusemos: a criação das condições básicas de infraestrutura e serviços públicos, o planejamento e a viabilização de recursos e o convencimento de parcelas expressivas da comunidade, sem as quais nenhum processo de mudança consegue se estabelecer. A confiança do povo, manifestada na reeleição e os consistentes índices de reconhecimento e aprovação registrados pelas pesquisas de opinião pública, ainda mais relevantes quando contrastados com o ambiente de profundo desgaste dos agentes públicos, decorrentes da agenda crítica que tem marcado o cenário político mais amplo, representam
o melhor indicativo e o melhor estímulo para seguir nesta caminhada, confiantes de que estamos desempenhando a nossa missão em conformidade com os desejos e as expectativas dos nossos conterrâneos. Constituem, por isso mesmo, uma responsabilidade ainda maior, tanto no que diz respeito especialmente ao novo mandato que estamos iniciando agora, mas também em relação às missões que, assim espero, ainda estejam destinados a cumprir no futuro. Quero registrar e agradecer de forma muito especial as pessoas e as forças vivas da comunidade, que de algum modo contribuem e participam da história que estamos construindo em Guarapuava. Aos servidores municipais, pela confiança e pelo empenho com que abraçaram o nosso plano de governo. E aqui quero abrir parênteses para agradecer também a todos os nossos companheiros de caminhada, aos bravos companheiros que estiveram ao meu lado, dia a dia, pelas ruas de Guarapuava, de casa em casa, de porta em porta, conversando, dialogando, ouvindo e também apresentando as nossas propostas. Aqueles que se empenharam, que se entregaram e que acreditaram no trabalho que estava sendo desenvolvido. Meu muito obrigado de coração, mais uma vez, a todos aqueles que me permitiram ser reconduzidos com expressiva votação. Agradeço também às entidades, instituições, empresas, lideranças do mundo político, religioso, social e empresarial, organizações da sociedade civil e aos militantes da cidadania, dentre os quais cumpre destacar, e muito especialmente, aqueles a quem o povo outorgou o honroso mandato de vereador, pelo apoio e pelas sugestões, ideias e postura crítica que nos mantém em sintonia com as mais legítimas aspirações da cidade. São todos eles os verdadeiros protagonistas do extraordinário avanço que se espraia por toda Guarapuava. Ainda que estejamos vivendo um momento particularmente positivo em Guarapuava, é preciso ter muito claro, porém, o cenário de extrema dificuldade que se apresenta para este futuro imediato, em razão, fundamentalmente, da crise da economia nacional. É certo, todavia, que o Brasil vai superar essa circunstância crítica, olhando para o futuro com generosidade e retomando quanto antes o caminho da reconciliação e do desenvolvimento, para o qual não faltará o apoio e o empenho do povo e das lideranças de Guarapuava. Para mim e para o meu vice-prefeito eleito e recém-empossado, Itacir Vezaro, quero aqui salientar um aspecto que considero extremamente importante. Este é um novo mandato e não uma simples extensão do mandato anterior. A continuidade está longe de representar qualquer acomodação. Pelo contrário, significa, acima de tudo, ainda mais empenho, mais inovação, mais dedicação, mais comprometimento para mais resultados. Significa arejamento, reciclagem, a mobilização de novas energias e de novos talentos. Significa, enfim, que vamos enfrentar os desafios dessa nova etapa ainda mais firmemente sob o signo da mudança e do avanço. Por fim, preciso mais uma vez render uma homenagem de reconhecimento e profunda gratidão às pessoas simples do nosso povo guarapuavano, e muito particularmente às crianças. É delas que vem a energia que alimenta a nossa vocação para a vida pública. É para elas que se dirige todo o nosso esforço de bem servir. É nelas que vejo o rosto transcendente da proteção de Deus, que não canso de invocar, para que nos ilumine e fortaleça cada vez mais a paixão, o idealismo, a perseverança e a sinceridade que a luta das boas causas exige de cada um de nós.
Com essas palavras, senhor presidente, eu inicio com muito orgulho esse novo mandato, revigorado, entusiasmado, com a minha fé por Guarapuava renovada, com a minha fé em Deus ainda mais presente na minha vida. E dizer para vocês com toda a sinceridade, com grande otimismo, é certo que nós enfrentaremos novos desafios. É certo que enfrentaremos um ano de 2017 igualmente desafiador. Mas por tudo que já passamos juntos, pela tenacidade, pela garra, pela vibração do nosso povo, eu tenho grande certeza que nós vamos superar novamente as dificuldades que serão impostas a nós. E quero acreditar, senhor presidente, que teremos mais um mandato profícuo. O meu compromisso com cada um de vocês que estão aqui hoje é um compromisso que assumo não apenas do ponto de vista formal, é um compromisso de luta, é um compromisso de vida. É de procurar me dedicar, me entregar e fazer o meu melhor para a gente poder fazer um mandato ainda melhor, para manter Guarapuava nos trilhos que ela encontrou, se desenvolvendo, realizando sonhos e melhorando a vida dos guarapuavanos que mais precisam da dedicação e do esforço de cada um de nós aqui. Que Deus abençoe todos nós, que Deus nos permita ter um grande 2017. Feliz Ano Novo para todos nós. Muito obrigado. Nada mais havendo para tratar, dou por encerrada essa sessão solene, convocando as senhoras e senhores vereadores para a primeira sessão ordinária para o ano 2017, que horas estamos, no horário regimental. Eu irei, após, vamos para uma sessão aí de fotos, mas eu já declaro encerrada a presente sessão.